Olá pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Nessa videoaula, nós iremos falar sobre as especificidades do clima brasileiro. Nós sabemos que a climatologia brasileira ela é caracterizada por termos um clima equatorial, está na faixa amazônica, temos o clima tropical, com suas variações, e temos o clima subtropical. Então, nessa videoaula, iremos trabalhar todos esses aparatos, a partir de uma introdução a essas características. Cada uma como funciona, como há sua classificação segundo Strahler e Köppen. Então, vamos para a sequência. O clima equatorial possui temperaturas médias acima de 25 graus, clima quente e úmido, com índices pluviométricos anuais acima de 4.000 milímetros. Ao lado, nós temos um climograma da cidade de Hualpés, no Amazônia. Você nota que as temperaturas médias, elas têm uma variação entre 25, 26, 27 graus de temperatura, constante. É uma área muito cheia de umidade. Por isso que de janeiro a dezembro nós temos chuvas, uma média aí, fazendo uma pela outra, de 250 milímetros ao mês. Então, muita chuva durante o ano. Então, o clima equatorial se caracteriza por uma estação chuvosa longa e uma estação que há uma redução nos índices pluviométricos. Aquela que provoca as secas, entre aspas, da Amazônia. O clima tropical, com suas variações, que é o clima continental, tropical continental, o clima tropical litorâneo, o clima tropical de altitude e o clima tropical semiárido. Tendo nessa referência, vamos para o tropical continental. Ele é caracterizado por uma estação seca e outra chuvosa. Então, note aqui, nesse climograma, que nós temos temperaturas até baixas, então a região do Planalto brasileiro, região centro-oeste, é muito característica esse tipo de clima. Chuvas são abundantes, elas iniciam fortes de outubro até abril. Maio já há uma queda, mas aí a temperatura cai muito. Então nós temos no clima tropical continental duas estações muito bem definidas. No tropical litorâneo, nós vamos ter a característica bem interessante, que é chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Então você tem uma sequência constante de chuvas, E as torrentes, o que é que significa torrentes? Grandes aguaceiros no outono e inverno. Se observar os meses aí de junho, julho e agosto, o pico das chuvas é muito elevado. Também nós temos no tropical litorâneo, usei um climograma da cidade de Salvador, na Bahia, porque ela representa muito isso, com relação também à cidade do Recife, Fortaleza, que tem muito essa característica. Então ela tem uma pluviosidade alta, começa a partir dos meses de março e vai até agosto. Depois há uma queda suave, chegando em janeiro, mas se você observar, tem chuvas durante todo o ano. O clima tropical de altitude, caracterizado por dias quentes e noites frias. Eu trouxe aí a cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. É um clima bem interessante, se você observar. As temperaturas também não são tão elevadas, E os meses de maio, junho e julho, essa temperatura decai e muito, havendo uma queda substancial dessa temperatura. E aqui o tropical semiárido. E na verdade nós temos chuvas irregulares. O semiárido do sertão nordestino, ele não é seco. Ele tem temperaturas elevadas, constantes, Beira aí os 30 graus, isso é geralmente clima, a gente faz um apanhado geral. Coloquei aí o climograma de Cabaceiras, que é uma das cidades
nordestinas do sertão, com os menores índices pluviométricos, nós não podemos contar nessa área do semiárido as áreas de chapada, né? Estão dentro da depressão sertaneja, que aí elas vão ter mais umidade e o regime pluviométrico é um pouco maior. Na sequência, nós vamos para o subtropical. Possui temperaturas médias entre 15 e 20 graus no verão e entre 0 a 10 graus no inverno. Você note aí que também é chamado de clima úmido das pradarias, ou coxilhas, muito difundido. Chuvas ao longo do ano, elas são bem distribuídas, não é muita chuva, mas tem chuva ao longo do ano, e as temperaturas caem demais a partir do mês de maio. E aí cai em junho, julho e agosto. A partir de agosto elas começam a subir. Então, um clima bem típico do sul do Brasil. Dentro disso, nós vamos difundir essa divisão climática para facilitar a avaliação da potencialidade da espécie para uma localidade específica. São apresentados precipitação pluvial média anual, amplitude, regime de precipitação, né? Chuvas distribuídas uniformemente ou periódicas, deficiência hídrica, nula, pequena moderada, forte e muito forte, temperatura média anual. As temperaturas médias do mês mais frio, temperaturas médias do mês mais quente, temperaturas mínimas absolutas, número de geadas por ano, tipos climáticos, né, baseados em Köppen, no Brasil. As informações climáticas referem-se principalmente à ocorrência natural das espécies. É o que nós vimos anteriormente. Agora, nós vamos ver como Köppen define esses climas, né? Ele vai ter uma simbologia, né, para cada um tipo, com a maior clareza. Vamos tentar decifrar os significados. Sempre lembrando, a primeira letra, ela significa algo, então o A é de clima tropical, B é que é um clima seco, C é um clima parecido com temperado ou subtropical, D, ele é continental, né? E ele é polar. A segunda letra nessa classificação do Köppen, ela trata do nível de precipitação. E a terceira letra, o índice de calor. Então, nós teremos uma aula seguinte, depois dessa do Brasil, falando dessa classificação de maneira muito específica. Então, vamos aqui para essa fórmula. No esquema da classificação climática de Köppen, a primeira letra divide climas em 5 grupos climáticos, eu já falei, né? A, B, C, D. A segunda letra, o tipo de precipitação sazonal, enquanto a terceira, a letra indica o nível de calor. Então, tendo como isso, o clima temperado, com verão ameno, CFB. Chuvas uniformemente distribuídas, sem estação seca, e a temperatura média do mês mais quente não chega a 22 graus. Precipitação de 1.100 a 2.000 milímetros, geadas severas e frequentes, num período médio de ocorrência de 10 a 25 dias anualmente. Esse tipo de clima predomina no Planalto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, na região de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, e na região da Serra da Itatiaia, no Rio de Janeiro, e no altiplano de Morro do Chapéu, na Bahia, no complexo da Chapada Diamantina. CFB. O CFA, clima subtropical com verão quente. As temperaturas são superiores a 22 graus no verão e com mais de 30 milímetros de chuva no mês mais seco. Esse tipo de clima predomina no litoral e sul do Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina, Planalto Norte e Centro-Oeste do Paraná, bacias do Rio Uruguai e Paraná, sudoeste do estado de São Paulo, serra do extremo sul do Mato Grosso do Sul, na região das matas, no altiplano da Chapada Diamantina setentrional, e na microrregião de Senhor do Bonfim, na Bahia. A região norte e noroeste do Paraná, o tipo climático também é destinado como
CFAH, sendo H clima tropical original modificado pela altitude. Nesse caso, é a questão dos senhores do Bonfim. O CWB, clima subtropical de altitude, com inverno seco e verão ameno. Temperatura média do mês mais quente é inferior a 22 graus. Predomina nas serras do Mar, da Cantareira, da Mantiqueira, da Bocaina, no estado de São Paulo. Em Minas Gerais, ocorre nas regiões de altitude mais elevadas das serras da Canastra, Espinhaço e Mantiqueira, numa pequena área à volta de Araguari e noutra ao sul de Carmo do Paranaíba. Ocorre ainda na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, na região serrana do Espírito Santo e nas serras e chapadas do Distrito Federal e sul de Goiás. O CWA, clima subtropical de inverno seco, com temperaturas inferiores a 18 graus, e verão quente com temperaturas superiores a 22 graus. Este é o clima da maior área do estado de São Paulo, principalmente na região central, leste e oeste do estado. Predomina nas regiões serranas do centro-sul e sul de Minas Gerais, e no norte nas serras do Espinhaço e Cabral. Ocorre ainda no sudoeste do Espírito Santo, vale superior e médio do Rio Paraíba, no estado de São Paulo, e no Rio de Janeiro e sul do Mato Grosso do Sul. Clima F, clima tropical úmido ou superúmido, sem estação seca, sendo a temperatura média do mês mais quente superior a 18 graus. O total das chuvas do mês mais seco é superior a 60 milímetros, com precipitações maiores de março a agosto, ultrapassando um total de 1.500 milímetros anuais. Nos meses mais quentes, janeiro e fevereiro, a temperatura é de 24 graus a 25. Esse tipo de clima predomina no noroeste do Amazonas, redores de Belém, no Pará, litoral do Paraná, do estado de São Paulo, parte do litoral do Rio de Janeiro, litoral da Bahia, desde o extremo sul da Bahia até os arredores de Salvador. Clima F. AM, clima tropical úmido ou subúmido. É uma transição entre o tipo AF e AW. Caracteriza por apresentar temperaturas médias do mês mais frio, sempre superior a 18 graus, apresentando uma estação seca de pequena duração, é compensada pelos totais elevados de precipitação. Esse tipo de clima predomina no nordeste do Espírito Santo, faixa costeira do interior da Bahia, Pará, Amapá, oeste de Roraima, partes do Amazonas, Acre, Rondônia, norte do Mato Grosso e noroeste do Maranhão. O AW, clima tropical com inverno seco, apresenta estação chuvosa no verão, de novembro a abril. A nítida estação seca no inverno, de maio a outubro. Julho é o mês mais seco. A temperatura média no mês mais frio é superior a 18 graus. As precipitações são superiores a 750 milímetros anuais, atingindo 1.800. Esse tipo de clima predomina principalmente no norte e noroeste do estado de São Paulo, parte oeste do Triângulo Mineiro, praticamente toda a metade norte de Minas Gerais, e no sudeste de Minas, na região de Muriaé, Cataguases, Leopoldina, litoral e serras do Ceará, norte do Maranhão, oeste da Bahia, centro do Mato Grosso, Pantanal Mato Grossense, nordeste do Rio de Janeiro, oeste do Espírito Santo, serras do Rio Grande do Norte. Ocorre ainda na faixa amazônica, desde o noroeste de Tocantins até Roraima e oeste do Mato Grosso do Sul e Rondônia. O AS, clima tropical quente e úmido, com estação no inverno. Esse tipo de clima predomina no litoral oriental do Nordeste, desde o leste da microrregião de São Paulo, ou de Paulo Afonso, na Bahia, faixa costeira de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e partes do Rio Grande do Norte. É caracterizado pela ausência de chuvas de verão e sua ocorrência no inverno, que corresponde a estações chuvosas e não ao inverno propriamente dito.
com índices pluviométricos por volta de 1.600 milímetros anuais. O BSW é um clima seco, com chuvas no verão, com precipitações anuais sempre inferiores a 1.000 milímetros, e normalmente inferiores a 750 milímetros. Esse tipo de clima predomina numa área norte de Minas Gerais, chamado de Vale do Jequitinhonha, ao redor do Monte Azul e Espinosa, numa pequena área aqui, Vale do Jequitinhonha, junto a Itinga, e também encontrado mais ao sul, a Bahia, nas fronteiras com o nordeste de Minas Gerais. E o clima BSH, que é o clima semiárido quente, é caracterizado pela escassez de chuvas e grande irregularidade em suas distribuições. Baixa nebulosidade, forte insolação, índices elevados de evaporação e temperaturas médias elevadas por volta de 27 graus. A umidade relativa do ar é normalmente baixa, e as poucas chuvas, de 250 milímetros a 750 milímetros por ano, concentram num espaço curto de tempo, provocando enchentes torrenciais, mesmo durante a época das chuvas, novembro a abril. Sua distribuição é irregular, deixando de ocorrer durante alguns anos e provocando secas. A vegetação característica desse tipo de clima é a xerófila, a caatinga. Esse tipo de clima predomina no interior da região Nordeste, norte de Sergipe, oeste de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e centro e noroeste, norte e nordeste da Bahia. Então, quando nós temos essa configuração aqui, vem um quadro apenas para você tomar como característica, né? Na aula da TV7, a próxima, nós iremos sobre clima, nós iremos especificar cada formulação dessa, F, AM, CWA, BSH e tudo. Assim, nós temos a caracterização do clima brasileiro. Essa configuração climática, nós não podemos esquecer de sua relevância, sua importância diante de uma classificação específica, de lugares específicos. Hoje, o Enem não tem essa cobrança muito específica nessas nomenclaturas dadas por Köppen. Sempre ele se baseia mais na classificação de Strahler. Mas é bom nós termos conhecimento devido ao pessoal que faz concursos e também alguns vestibulares regionais. Nessa aula, nós falamos da especificidade do clima do Brasil, fator primordial para entendermos as classificações climáticas locacionais. Dentro dessa classificação, posteriormente também, iremos falar dos domínios morfoclimáticos, outra classificação muito importante para a questão climática brasileira. TV7, educar é preciso. Vai lá, compartilha nossas aulas, faz com que a gente tenha boas visualizações para que possamos expandir mais. Não conte com a sorte, conte com a gente. Nos veremos na próxima aula.